Amém. Boa noite, queridos. Ainda em pé, nesse mesmo espírito de adoração, coloque seu coração em Deus, continuando essa expressão de amor e adoração ao nosso Pai querido, esse Deus que nos tem dado tantas coisas, esse Deus que nos tem nos abençoado tanto, que tem nos amado de uma maneira tão incomensurável. Nós te adoramos, Deus. O Senhor que é o único de receber honra, glória, majestade, louvores e adoração. Nós te adoramos, Deus. O Senhor é nosso amado. O Senhor é o querido da nossa alma. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abrimos o nosso coração nessa noite para receber de Ti, para receber a Tua palavra, para receber da Tua direção. Fala conosco nessa noite, Deus. Teremos a diligência de ouvir, entender e andar conforme a Tua direção, porque nós te amamos, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Louvo a Deus por estar mais uma vez aqui. É um prazer sempre estar aqui com vocês, trazendo um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Vamos começar abrindo a Bíblia em Reis, 1 Reis. Eu quero que você comece abrindo no capítulo 17. E antes de nós chegarmos no texto que foi lido aqui, que é o texto tema da campanha, eu quero que você entenda o cenário, o que estava acontecendo naquele lugar, com aquelas pessoas naquela época. Amém? Então, 1 Reis 17:1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aquele lugar passou 3 anos e meio sem chover uma gota. Por quê? Não foi só porque Deus quis fazer assim. Havia uma condição, ou havia algumas condições que fez com que aquilo ali acontecesse. E que condição foi essa? Qual a principal delas? A principal delas é que já havia um tempo que o povo havia se afastado de Deus. Já havia alguns reis anteriores que tinham introduzido no meio da cidade, no meio do povo, altares ao outro Deus, que não é Deus, Baal. Havia algum tempo que outros reis, antes de Acabe, não serviam mais a Deus. E para completar, ele se casou com uma mulher que era filha de sacerdote de Baal. Todo mundo sabe que era a Jezabel. E não só isso, não só pelo fato de ela ser uma sacerdotisa, porque também ela era uma mulher tinhosa, complicada, brava, mandona. E Acabe, por sua vez, acatava o que ela dizia. Então, cada vez mais o povo ia seguindo o rei, e o rei ia se afastando de Deus. Chegou no momento em que Deus falou através de Elias. Disse assim: Elias, vou secar tudo. E essa aqui na passagem de Reis é a primeira vez que aparece, faz menção a Elias na Bíblia. Até então ele estava quieto. Ele estava quieto onde? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias não era falado naquele período, mas ele estava onde? Perante a face do Senhor. Podia todo o povo servir a Baal, mas Elias estava perante a face do Senhor.
Elias conhecia o povo, o Senhor. Elias conhecia Deus, estava na face dele. Já o povo servia a Baal. Isso já fazia alguns anos. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda que não era só uma questão de chover ou não chover. Não é só uma questão de Deus mostrar que pode fazer parar a chuva ou que pode fazer chover. Na verdade, a intenção de Deus aqui era mostrar que Ele era o Senhor de Israel. Que Ele havia direcionado isso a Israel desde quando separou Abraão. Desde quando deu a Moisés a direção da terra. Desde quando ele foi com Davi. Então Deus, Ele era o Senhor daquela nação, mas o povo estava rejeitando ao Senhor. Então chegou um momento que Deus falou assim, não tem mais como vir nada de mim para esse povo, porque esse povo está distante. E aí então Deus falou para Elias que não iria chover. E foi só isso? Parou a chuva? E o povo ficou só sofrendo? Não. Enquanto não havia chuva sobre a terra, ainda havia sobre Israel aqueles que buscavam a Deus. Qual é o exemplo que a gente tem disso? Se você for ler o capítulo 17, o que aconteceu aqui? Aconteceram 2 milagres muito importantes. Aconteceu de Elias na casa da viúva. Qual foi o milagre que aconteceu lá? Vocês estão lembrados? A botija. Não tem nada para comer aqui. Tem uma botija? Tem. Então, ela vai jorrar azeite. E jorrou para ela e para toda a vizinhança. Depois da botija, qual foi o outro milagre que aconteceu naquela casa? O filho da viúva morreu. E Elias, então, foi lá, deitou sobre ele, soltou sobre ele e ele ressuscitou. Mas havia seca, mas havia um deserto, mas havia uma necessidade, todos passavam fome, mas aquela mulher, Jesus comenta isso lá, quando ele fala com os fariseus, ele falou assim, havia muitas viúvas pobres na época de Elias, mas ele foi enviado à casa da viúva de Samaria, de Serepta, se eu não me engano, Serepta, da viúva de Serepta, que era uma cidade fora de Israel. Por quê? Porque era uma mulher que sabia reconhecer a Deus. E Deus fez um milagre na casa dela. E aí passa o capítulo 17. E aí eu quero que você pule para 1 Reis 18:1. Um capítulo à frente. Abriram? Depois de muito tempo que havia tido a primeira palavra que não haveria chuva, depois de muito tempo veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano e disse: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Amém? Deus falou, acontece, amém? Por que não aconteceu na hora? Por que não aconteceu naquela hora? Pronto, Elias, agora vai cair a chuva. Deus não falou com ele? Era só ele dizer, cai chuva e a chuva ia cair. É verdade? E Deus é poderoso para fazer isso. Só que, queridos, a gente precisa entender que Deus ele tem um trabalhar. Existe um processo nas coisas. Hoje nós estamos com uma mania de querer tudo de imediato. Eu leio aqui no capítulo 17, faltou chuva. Eu leio no capítulo 18, Deus falou que haveria chuva. E aí está na mesma página. Não sei na Bíblia de vocês, mas a Bíblia grande está na mesma página. A gente lê de uma tacada só e a gente acha o quê? Ah, foi rápido. Mas foram 3 anos e meio. Em que Elias estava ali, longe. Em que o sol estava castigando, em que as pessoas não tinham comida, em que a planta não crescia, em que os animais morriam. E a gente tem que entender que tem que ter um processo. Só que nesse tempo, os milagres que aconteceram através de Elias estava sendo disseminado pelo povo, boca a boca. E estava construindo algo de Deus novamente no coração do povo.
Deus estava querendo se mostrar para o povo. Porque sempre foi o interesse de Deus fazer isso. Deus, ele quer se fazer conhecido. Só que conhecer a Deus é um processo, como conhecer qualquer pessoa. Eu já vim aqui algumas vezes, eu conheço todos aqui? Não. Eu sei de vocês aquilo que a gente tem comunhão aqui na igreja. Vocês sabem de mim aquilo que eu prego aqui ou algumas coisas que você vê na rede social, mas para que haja uma comunhão maior, um conhecimento melhor, tem que ter tempo. Tem que chamar em casa, tem que fazer um café, fazer uma galinha, não é não? Fazer uma comida, aí senta ali, aí conversa, vai contando história, as pessoas vão se conhecendo. Com Deus, é do mesmo jeito. Tem que conhecer, não é só assim, Deus faz um milagre. É um processo de conhecimento, e é isso que faltava o povo naquela época. E Deus estava se mostrando ao povo. Deus falou assim, vou começar agora, Elias, a mostrar para o povo. Primeiro, vou fechar as portas do céu. Fechou. Depois, Elias, agora eu vou abrir, chegou o tempo. Só que não vai ser assim não, a chuva vai cair. Ele falou, versículo de o 18, 21. Aliás, o 18, 1, né? Vai apresenta-te a Acabe porque eu vou dar chuva. No 18, 21, passa um pouquinho aí, chega numa situação crucial. Elias estava diante de Acabe. Acabe e Elias estavam diante do povo. E havia ali o quê? Havia Elias, havia Acabe, havia o povo e haviam 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E nessa hora aqui, o versículo mais importante desse passagem não é o versículo que caiu fogo. Para mim, o versículo mais importante é o 21, quando Elias, vê comigo, se chegou para o povo e disse: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Monte Carmelo, Elias, o profeta, que se achava sozinho. Acabe, o rei, que era frouxo. 450 profetas de Baal. Templos de Baal espalhados por toda a nação. E aí Deus então chega através de Elias e fala assim, então, o que vocês vão decidir? A hora é agora. Ou é Deus, ou é Baal. Ou vocês servem a Deus, ou você não serve. Não tem meio termo. Ou você confia em Deus e entrega a sua vida a Ele, ou você não confia. Não tem crente meia boca. Não tem crente Raimundo, pai da igreja, pai do mundo. Na verdade, esse é totalmente do mundo. Ou você está lá, ou você está cá. Porque vocês estão cocheando entre dois pensamentos. O que você quer, afinal? Você quer realmente servir a Deus? Ou você quer seguir aquilo que o mundo tem para você? Não existe meio termo. Ou você se coloca numa condição de que eu vou me entregar a Deus totalmente, e isso não tem a ver com pecar ou não pecar. Isso tem a ver com o coração. Porque quando você coloca em Deus, aí você começa então o processo de conhecer a Ele. Porque o povo não ia voltar a conhecer a Deus do dia para a noite. Porque havia muito tempo que eles estavam servindo Baal. Mas aqui Elias fala assim, então, o que vocês vão escolher? E aí o povo ficou como? Calado. E o povo ficou calado. Por que ficou calado? Quem fica calado é quem está em dúvida. E aí, é sim ou não? A pessoa fica quieta. É porque a pessoa está em dúvida. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Aí Elias fez o quê? Vocês não sabem o que é que vai fazer? Então, peraí. Vamos resolver esse problema agora. Monte um altar para Baal e monte um altar para Deus. Todo mundo conhece a história, amém? O que ele estava fazendo ali? O que ele estava querendo fazer? Deus estava querendo restaurar quem ele era para o povo. Deus estava querendo restaurar a fé do povo. Deus estava querendo fazer com que o povo acreditasse de novo nele, porque o povo estava sendo levado a acreditar em Baal. Um profeta
contra 450. E uma coisa que eu quero que você não esqueça é que no versículo 1, Deus tinha dado a palavra de que ia chover. E aí, interessante é que entre o começo e o final do capítulo tem essa passagem. Porque a palavra de que ia chover tinha sido dada, mas chover de imediato? Não. Vai chover. Agora, antes eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso consertar algumas coisas. Eu preciso mostrar ao povo quem eu sou. A palavra foi liberada, mas o povo precisa saber quem eu sou. É preciso desenvolver um processo de conhecer quem Deus é. E esse muitas vezes é o problema hoje. Que a gente quer as coisas assim, né? Eu vou só lá orar e a coisa vai acontecer. Só que tudo é um processo de construção. E para que haja um processo de construção, tem que haver um processo de perseverança. Deus estava restaurando a fé do povo. E agora, 18:41, depois que o fogo desceu, depois que os profetas foram mortos, o que aconteceu no final quando os profetas foram mortos? Quando o fogo comeu o altar e queimou a água que estava. Vocês lembram o que estava escrito lá? O povo começou a gritar o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O povo reconheceu que Deus era o Senhor. O povo voltou a se lembrar de Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Reconheceram naquele momento. Só que reconhecer e voltar a servir a Deus tem que ter um processo. E aí o que aconteceu? Vamos ao processo. 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, que já se ouve o ruído de abundante chuva. Todo mundo estava escutando a chuva, o ruído de chuva? Não. Só que Elias já sabia. Por quê? Porque a palavra já tinha sido liberada no versículo 1. Ele disse: vai, Acabe. Você não está não? O som das águas? Sobe, come e aguarda. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo e, encurvando para a terra, colocou o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. E cadê o som das águas que Elias estava escutando? Ele estava escutando pela fé. E aí a diferença da pessoa que recebeu a palavra de Deus e está em fé, e a outra que não gerou fé ainda. E ele falou para o moço o quê? Não há nada. Então disse Elias: vai e volta 5, 7 vezes. E aí é que eu vou chegar na questão. Por que ele tinha que voltar 7 vezes? E observe uma coisa. Elias, enquanto ele estava lá, sentado, com o rosto entre as pernas, ele falou alguma coisa? Além de dizer para o jovem: vai e volte? Não. Ele disse assim: chuva caia do céu. Houve alguma palavra de Deus nesse momento aqui? Não. Por quê? Porque a palavra já havia sido liberada no capítulo 1. Deus já tinha manifestado o poder dele. E agora? E agora vai e olha que a chuva está vindo. Elias, não veio não. Vai de novo. Oi, o meu rapaz ficava lá olhando. Aquele céuzão azul. Seu Elias, nada ainda. Vai de novo. Porque Deus falou. Se Deus falou, se cumpre. Só que o falar de Deus não é só a questão do agir um milagre. É isso que eu estou tentando dizer aqui hoje. Existe uma construção de um milagre. E essa construção, ela está ligada à comunhão com Deus, a conhecer e continuar conhecendo Deus. É um processo que o povo tinha esquecido, que o rapaz não sabia. Por Elias, tinha chovido
começo, não precisava nem daquele processo todo, porque Elias já acreditava. Quando Elias saiu de lá para ir para o Monte Carmelo, ele já saiu, eu acho que ele já saiu com a capa de chuva dele. Ele já saiu pronto, porque ele sabia que iria chover. O povo não. E é isso que nós precisamos aprender. Nós não temos que aprender com o povo, nós não temos que aprender com o céu, temos que aprender com Elias. E qual foi a posição dele? Ele disse assim, se Deus falou, então vai acontecer. Porque a incredulidade aqui foi do servo, que ia e voltava. Ia e voltava. 7 vezes. Por quê? Porque ele precisava acreditar naquilo que Elias já estava acreditando. E aí o que aconteceu? Na 7ª vez, eis que ele disse o quê? Se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, pronto, agora sobre e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Elias não orou mais a Deus. Elias foi seguindo a direção do que Deus tinha para ele. Elias foi lá para o Monte Carmelo, fez as coisas todas, voltou para o Monte Carmelo, depois que mataram os profetas em outro local. E ele ficou lá fazendo o quê? Perseverando naquilo que Deus havia dito. E versículo 45. Dentro de pouco tempo, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu no seu carro e foi para Jezreel. Elias não precisou profetizar novamente, depois que ele matou os profetas no Monte Carmelo. O que ele precisava então? Ele só precisava manter firme a palavra que Deus tinha falado para ele. E aí essa é a questão hoje. Porque se Deus falar algo com você e não acontece na hora que você quer que aconteça, você tem 2 opções. Ou você continua crendo até acontecer, ou você desiste. Ou é uma coisa ou outra. Por que cocheais entre 2 pensamentos? Por que sua mente fica ali volátil? Peraí, Deus falou? Você está em comunhão com Ele? Porque Deus falou, perante o Senhor, cuja face estou, não vai chover. E ele continuou na face do Senhor. E o Senhor disse para Elias, vai e desce, depois de 3 anos e meio, que agora eu vou fazer chover. Seja para não chover, ou seja para chover, o que importa é que Elias estava na face do... Então não é se vai faltar chuva ou se vai chover. Porque existem várias circunstâncias que movem o milagre. Às vezes a gente quer uma coisa, às vezes a gente pede uma coisa, a gente pensa em querer uma coisa, só que a gente não consegue enxergar todas as circunstâncias que estão à volta. O que aquilo vai gerar? O que vai envolver em relação àquilo? Só que a gente tem que ser obediente a Deus. Deus falou para fazer? Todos os passos que eu tenho andado, eu tenho procurado andar nisso. O que Deus falou para fazer? Eu já falei isso aqui uma vez, quando eu venho para aqui, eu vou para outra igreja, eu não ligo para quantas pessoas vão estar. Por quê? Porque a direção é, Deus, se o Senhor quer que eu vá para lá, então o Senhor tem um propósito. Eu estava conversando com o pastor ontem, amigo meu, e estava se lembrando de quanta gente se conheceu. Já tem uma comunhão já há uns 7 anos, e um dia eu estava na igreja que eu estava com um prédio alugado, e numa terça-feira eu estava lá, orando, não apareceu ninguém, era o dia do culto, eu estava lá, orando a Deus, orando em línguas. Aí ele vem, chega, se ajoelha, senta, ora, depois na cadeira vem para mim e fala assim, que hora vai começar o culto? Eu falei, rapaz, já começou. Ele, amém. Aí ficamos lá, depois eu sentei, puxei a cadeira, sentei com ele e vamos conversar. A gente ficou ali conversando, e nós estamos em comunhão até hoje. Era um propósito. Eu não pedi para ele vir, nem ele vir. A gente não tem como calcular, a gente não tem como somar todas as variáveis da vida. A gente não sabe nada, queridos. Concorda comigo? A gente não sabe nada.
Então, quando eu tenho uma direção de Deus para vir para aqui ou para ir para outra igreja, eu venho sabendo que tem uma direção de Deus. O que vai acontecer, o próximo passo, está nas mãos dele. Eu só confio. Então, se ele fala, vai chover, confia que ele vai suprir. Mas se ele fala também, não vai chover, ele vai suprir os dele. Interessante que quando sai do texto, que vai para a próxima página, Elias vai choramingar lá no monte e fala assim, Senhor, matando os profetas, eu estou só. O que Deus fala para Elias? Elias, eu separei para mim 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Esses 7.000, a chuva afetou eles? Ou a falta de chuva afetou eles? Não. Esses 7.000 passaram fome? Não. Não foi acontecer o milagre como aconteceu da viúva que está relatado aqui na Bíblia, mas com certeza, durante 3 anos e meio, eles tiveram milagres na vida deles. Por quê? Porque eram 7.000 que não se dobraram a Baal. E com certeza, esses estavam orando para que os altares de Baal fossem destruídos. Com certeza, esses estavam orando para que Deus tomasse a providência da situação. Com certeza, esses estavam intercedendo também, assim como Elias estava. A história contada é de Elias, mas tinha os outros, 7.000. E Deus falou para ele, se não fosse você, eu usava outro. Mas o que eu quero é me manifestar para o povo. O que eu quero é mostrar quem eu sou. Eu quero fazer um milagre. Eu quero abençoar. Mas para isso é preciso que estejam diante da minha face. E hoje as pessoas querem Deus sem estar diante da face de Deus. Querem os milagres, querem a misericórdia. Por isso que muitas vezes as coisas não dão certo. Por quê? Porque mete os pés pelas mãos. Eu vou orar. Às vezes Deus dá uma palavra e aí não acontece na hora que eu achava que ia acontecer. Não, tem que ser até aqui. Tem que ser tal dia. Se passar disso aqui já não vai servir mais, já desanda tudo. Aí Deus fala, aí deixa. Aí passa do dia. Aí a coisa não acontece. Aí a pessoa fala o quê? Eita, agora desandou tudo. Pronto, Deus não existe, vou buscar outra coisa. Se tivesse persistido, teria visto um milagre. Até onde vai a nossa fé em Deus? Até onde vai a nossa confiança? Até onde vai a nossa persistência em olhar para o céu e ficar lá indo e voltando até ver a mãozinha de nuvem se formar? Até os nossos olhos verem aquilo que nós acreditamos. Porque o que a gente tem que entender é que a construção da fé não é naquilo que a gente enxerga. A construção da fé é aqui dentro. Elias já sabia que Deus ia fazer chover. O servo não. Vai, olha, primeira vez, olha, segunda vez, vai gerando fé no teu coração, vai gerando, vai construindo, mantenha firme, olha para o horizonte que a nuvem vai se formar. Elias, eu estou vendo uma nuvenzinha de nada, do tamanho da mão de um homem, um negócio pequeno, aquilo não chove, aquilo ali não dá nem uma gota. Elias disse, vai, se prepare, se levanta, que é essa nuvem aí que vai vir chuva. Mas como? Está tão longe, tão distante. Vai, creia. Deus não falou? Continua, persiste. Mantém firme a fé, mantém firme a comunhão, porque Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É preciso perseverança, queridos. Eu acho que esse é um dos temas que eu mais tenho pregado nas igrejas hoje. E quando eu falo perseverança, não é só perseverança em estar na igreja. Lógico, o fato de as igrejas, muitas delas estar se esvaziando, é porque as pessoas não têm tido perseverança. Só que essa perseverança não é só a questão de ir ou não ir para a igreja, é a questão de não confiar ou não esperar em Deus o suficiente. Desistir facilmente, seja pelos prazeres do mundo, seja por outras portas que o diabo abre, seja por outras circunstâncias. Eu vou dar meus pulos, vou fazer, vou procurar. Acho difícil
As pessoas acham difícil entrar no quarto e desenvolver uma comunhão com Deus. As pessoas acham difícil ficar a sós, sem celular, sem rede social, no seu cantinho ali, sem ninguém, sem parente, sem igreja ali, buscando a Deus. Pai, fala comigo. As pessoas acham difícil fazer isso. Só que esse é o único caminho. Aí, pastor, aqui você está falando de Elias, você está falando do povo, são coisas diferentes. Eu não sou Elias, eu sou do povo, então eu tenho que esperar que um Elias apareça? Será que é isso que tem que fazer? Não, alguém tem que chegar e dizer para mim que é assim, que é assado. Abra sua Bíblia em Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Nós vamos encerrar daqui a pouco, amém? Lá no finalzinho. Tiago, eu acho que é uns 2 capítulos, 2 livros antes do Apocalipse. É antes de João. Quem abrir diz amém. Eu vou esperar porque eu quero que você leia comigo. Tiago, capítulo 5. É o último capítulo do livro de Tiago. Amém? Aqui no capítulo 5, Tiago está terminando o livro, a carta. E ele começa a fazer algumas recomendações. Nós vamos ler a partir do capítulo 16. Tiago 5, 16. Ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Porque muito pode, em sua eficácia, o clamor de um justo. Quem são os justos? São aqueles que são justificados por Jesus. Porque está dizendo confessar os pecados uns aos outros. Não é como confissão que se faz na católica. Ele está falando aqui, mantenham a comunhão uns com os outros. Se apoie no seu irmão, e seu irmão se apoie em você. Você está tendo dificuldade, converse com seu irmão converse com você. Ou seja, ajudem uns aos outros e orai uns pelos outros, porque assim vocês serão curados. Muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Aí no versículo 17, ele fala assim: Elias, nós falamos sobre Elias, era um homem, o quê? Semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Elias era igualzinho a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas dúvidas, sujeito às mesmas dificuldades, sujeito às mesmas emoções. Não tinha nada diferente das coisas que passam na nossa cabeça, das coisas que passavam na cabeça de Elias. Porque aquilo que passa na nossa cabeça não é o importante. O importante é aquilo que Deus falou. Você pode pensar num monte de coisa. Você pode criar um monte de estratégia. Só que você pode fazer um rebuliço. Não sei de você, mas a minha tem hora que fica assim, 1000 pensamentos de uma tacada só. Até porque eu tenho uma hiperatividade e a coisa fica... Só que aí, quando a cabeça está muda, eu vou e paro assim, falo, mas o que Deus fala sobre isso? O que está na palavra? Qual é a direção? Aí eu pego os meus pensamentos tudinho, amarro eles e coloco na palavra. O que Deus falou? Pastor, os pensamentos param? Não. Mas a minha atitude, a minha ação, não vai ser segundo os meus pensamentos, vai ser segundo a palavra. Eu posso ficar pensando, vai chover, eu posso ficar olhando para a nuvem, posso ir lá e voltar. Acho que por isso que Elias botou a cabeça no meio do joelho. Ele não queria ver o céu azul. Ele queria escutar o som de chuva que estava no coração dele. Ele não falou, está escutando, então ele baixou a cabeça e colocou ali. Ele não tinha mais que fazer uma palavra. Ele não tinha mais que profetizar. Deus já havia profetizado.
Ele não tinha que fazer mais nada. Tudo que ele tinha que fazer agora era crer. Aí ele baixou a cabeça, escondeu os olhos e falou assim: não, eu vou escutar de dentro o som da chuva. É muita chuva. Quanto mais eu fecho os olhos, mais a fé cresce, mais eu escuto a chuva. E o Zé chegava do lado e falava: Elias, eu não vi nada. E ele dizia o que para o servo? Vai de novo. E ele fechava os olhos, e ele ficava escutando o som da água ali dentro dele, a chuva caindo, e o jovem chegava e dizia: Elias, eu não vi nada. E ele dizia o quê? Vai de novo. E ele pegava e passava. Está entendendo o que eu estou mostrando a vocês? A diferença, a luta entre aquilo que é a palavra e aquilo que a gente enxerga. Só quando você persiste, na hora ele chegou e disse: Elias, eu também uma coisinha lá. Uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Elias levantou a cabeça e falou o quê? É agora, vamos. Vamos seguir, vamos fazer o que tem que fazer, porque a chuva corre, que a chuva está vindo. Vai, Acabe, vai, cego, vai, povo, se prepara. Eu quero mostrar a você esse processo de comunhão com Deus e de firmeza de fé. Às vezes acha que não está acontecendo nada. Às vezes a gente vai para um lugar pregar, tem vezes que a gente vai e estão lá, assim, com a cara para cima. Fala: Deus fala: fala, Deus para mim assim, continua, prega com o teu coração, porque aquilo, uma hora ou outra lá na frente, vai gerar vida. Você não vai ver não, mas eu estou vendo. Prega, continua, mantém firme. A gente vai para o sertão fazer a campanha lá do projeto missionário, a gente está lá, ele na casa das pessoas, e fala, e ora, as pessoas, a gente sai de lá, e tem gente que a impressão que dá é que não aconteceu nada, como se, é mais um. Né, irmão? Dá um desânimo às vezes. Só que tem uma palavra de Deus para ir. Eu falo: Deus, e agora? Deus fala: vai para a próxima. Vai semeando. Vai, porque o semeador saiu para semear. A palavra tem que ser semeada para um, para dois, para mil, para mim. Primeiro coração é o meu. Eu tenho que manter firme. E aí, quando o mundo fica muito assim, que não parece que não vai acontecer nada, o que eu faço? Eu meto a cabeça entre as pernas e vou procurar escutar não a voz do mundo, mas a voz de Deus no meu coração. Porque Elias era um homem semelhante a nós, sujeito a muitos sentimentos, mas ele orou com fé, com instância, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. O que é que Tiago está dizendo aqui? Não tem pessoa especial ou não especial diante de Deus. Se nós crermos, se nós buscarmos a comunhão com Ele, se nós estivermos buscando um crescimento de comunhão e de vida em Deus, vai desenvolver uma fé em nosso coração, e Deus vai falar de uma maneira tão forte que nós vamos crer. E quando nós cremos, tudo é possível ao que crê. O que a gente precisa entender hoje, queridos, que isso é um processo. Processo de comunhão com Deus, dia após dia, hora após hora. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e buscar a comunhão com o Espírito Santo que está dentro de nós. E aí Deus fala. E quando Deus fala, acontece. Porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Se coloque em pé. Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos, Deus, por tua palavra, por teu cuidado, por teu amor em nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. O que nós queremos, Deus, é aumentar a nossa comunhão contigo. Nós vimos que Elias era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dúvidas, com as mesmas necessidades. Mas o texto fala que Elias estava perante a face do Senhor. Quando ele disse para Acabe: perante o Senhor, cuja face estou.
nós podemos dizer hoje também, perante Ti, nosso Pai, cuja face nós estamos, na Tua presença, diante do Senhor, nós reiteramos o nosso amor para contigo. Nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor, e nós conhecemos ao Senhor e queremos conhecer mais. Então fala, Senhor, aos nossos corações. São tantas questões. Necessidades, Deus, foram apresentadas aqui nos corações. Necessidades são colocadas aqui, Deus, nessas caixas de oração. Desejos, dificuldades, tormentos, coisas que têm sido colocadas em nossas vidas pelo diabo, pelo mundo, pelas circunstâncias. E em todas elas, nós queremos andar não pelo que nós vemos, nós queremos andar não pelo que nós sentimos, nós queremos andar pela Tua palavra. E essa palavra que nos foi falada hoje, nós te agradecemos por ela. E nós assumimos um compromisso, Deus, de fazer segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem dito, porque a Tua palavra é a verdade, porque a Tua palavra é o alimento, porque a Tua palavra que gera poder. E nós cremos, Deus, que assim como aconteceu com aquele povo, que começou a buscar ao Senhor, que começou a voltar-se para o Senhor, chuva abundante veio sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, sobre a vida das pessoas que têm escutado essa mensagem, chuva de bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Que milagres, Senhor, sejam acontecidos. Que aquilo que são dificuldades, que aquilo que são tormentos, que aquilo que são enfermidades, que a Tua palavra prevaleça, que o Teu poder prevaleça, que nós possamos andar em milagres, dia após dia. Que mais do que isso, nós possamos andar verdadeiramente na Tua presença, buscando com o Teu amor, buscando com a Tua graça, buscando com a comunhão com o Senhor. Porque isso é o mais importante, Pai. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa noite, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.